Primeira tela, estamos na terceira semana, então, da disciplina de processamento da informação. Então, vamos começar com a parte teórica, né, abrindo o Colab, que está aqui, o link que está aqui. Tá? Esses links estão todos disponíveis no Tidia, tá? Vamos lá, abrir uma aba nova. Professor. Oi, pode falar. Só uma dúvida, aqueles exercícios bônus, só será, tipo, 5% se você fizer todos ou não? Assim, será proporcional. O exercício, por exemplo, se você fez só a metade, vai valer só a metade, tá bom? Ah, certo. Pode ir fazendo. São um exercícios simples, vocês devem ter vistos, né? Talvez os últimos sejam mais complicados. Bom, a aula de hoje vai ser sobre desvios condicionais, tá? Vocês já viram, já sabem o que significa desvios condicionais, né? Então, vai ser mais ou menos simples. É o capítulo 3 desse livro que a gente está seguindo, né? E vamos, já tem o Colab, quer dizer, tem um texto e tem um código em cima dentro do Colab, tá? Então tá mais ou menos tranquilo. O link está aqui, mas quem quiser acessar diretamente, né, esse link, do capítulo 3, parte 1, é só ir no Google Drive, cujo link também está no Tidia, né? Deixa eu fazer direitinho. Aqui está no Tidia. O link dos arquivos todos está aqui, né? Cadê? Material didático, Google Drive, está aqui. Tá? É nesse link, né, em que você consegue chegar aqui, tá? Tá aqui todos os arquivos, tá? Inclusive, aqui é só o Python, mas se você voltar atrás, né, no Gen, tá? Vocês vão ver também para outras linguagens, tá? E nós estamos aqui no capítulo 3, né, parte 1, esse arquivo que está aqui, ó, é o caderno da parte 1. A parte 1 é a parte teórica, tá? Então, isso aqui, né, é esse link que está aí. Bom, desvio condicional. O que é desvio condicional? Tá? A ideia é entender, né, esse fluxo que está aqui, né, de um lado ou outro. Então, só para lembrar, né, a sequência de um programa, ele pressupõe realmente uma ordenação sequencial. Tá? Então, desde os tempos, né, do Turing, né, ele definiu computação como sendo uma máquina que executa uma sequência de comandos. Tá? Então, então, dessa forma, o desvio condicional é um desvio dessa rota. Tá? Então, vocês veem que ele está andando, né, numa sequência de programa e entra num desvio. Que basicamente, ele é condicional. O que é condicional? Vai depender da condição ou vai depender do estado da variável, normalmente. Tá? E esse estado, essa análise desse estado, deverá retornar, né, uma resposta com dois estados apenas, que é um estado binário, né? Ou é verdadeiro ou é falso. Tá? Então, a pergunta que eu tenho que fazer sempre quando eu chego num ponto de desvio, né, é binária. Né? Tem que ter um resultado binário. Ou vou para a esquerda ou vou para a direita. Né? Ou 0 ou é 1. Tá? Então, uma bifurcação nesse ponto, nos pontos de fluxo do programa. Tá? E quando chega nesse ponto, dependendo da pergunta, eu continuo, né, ou então eu desvio. Essa normalmente é a regra. Tá? Então, o fluxo é dado por aqui, né? Esse exemplo que está aqui é que é a divisão do fluxo em duas partes. Vocês estão conseguindo ver o mouse, né? Só para tirar... tá bom. Então, a pergunta, o desvio, é uma pergunta se o estado da chuva, né, se está chovendo ou não. Tá? Se for verdade, segue um caminho que executa uma determinada ação, que no caso é resolver o sudoku, ou se não estiver chovendo, vai andar de bicicleta. Tá? E aí vai para o fim. Então, esse desvio faz com que você possa executar duas instruções distintas de acordo com o estado, ou de acordo com a variável interna do programa, tá? Ou variável ou condições, né, que são adquiridas. Na verdade,
ele analisa essas condições para executar um dos dois caminhos. Tá? Agora, se ele tem uma saída binária, né, se é uma análise binária, que tipo de expressões eu posso colocar, né, nesse desvio? Então, normalmente, são expressões que resultam em resultado binário, ou 0 ou 1. Tá? Então, eu posso usar uma expressão booleana, que é clássica, né? Então, se eu faço uma equação booleana, nós vimos álgebra booleana já, né, na 3D formação, né? E o resultado da expressão booleana, 0 ou 1, eu consigo usar aqui, né, para fazer o meu critério de análise para desviar de um lado ou do outro. Tá? Outra condição é realmente fazer uma análise, né, comparativa. São algumas expressões, né, inclusive tem operadores de comparação, que permitem chegar a determinadas conclusões. Tá? Então a gente vai ver essas duas situações, ou a combinação delas, né, para resolver esse desvio, tá? Ou de um lado ou de outro. Tá? Bom, tá aqui a condição com lógica booleana, né? Mas aqui, a expressão básica é essa aqui, né? Se está chovendo, né? Eu faço isso, caso contrário, eu ando de bicicleta, né? Tá? Essa aqui é um texto em português, tá? Mas a sintaxe aqui, acho que é da linguagem C ou do Java, que usa chaves, né? Para resolver esses blocos. Então, depois do if, vem normalmente a expressão then, quer dizer, o então, né? E ou senão, que é o else, tá? Uma coisa ou outra, tá? Tem uma versão simplificada do if, que é o if then, quer dizer, ele vai executar um bloco só se der verdadeiro na expressão aqui, na expressão condicional, tá bom? Então seria alguma coisa assim, se estiver chovendo, ele vai resolver o sudoku. Caso contrário, não faz nada, por exemplo, passa direto. Tá bom? Ver o fluxograma. Tá. Seria interessante testar o code flow. Isso aqui foi gerado automaticamente, tá? Copiar. Será que funciona? Coisas. Estaremos com a lei de Murphy, né? Vamos ver. Acho que aqui. Tem alguma coisa a mais aqui. Pronto. Bacana. Está chegando? Desculpe. Sim, sim. Né? Ele gera automaticamente o desenho aqui. Tá? Está chovendo, pergunta. E tem um trace, né? Que trace é marcador. Então, a gente vai andando e vai marcando, né, as opções. Então, a pergunta está chovendo é uma pergunta, né? Resolver sudoku ou andar de bicicleta. Tá bom? Então, condição normal, ele não tem o else, por exemplo. Né? Condição normal, não, desculpe. Condição simples, simplificada. Então, fica assim só, né? Está chovendo? Sim, resolve o sudoku. Caso contrário, segue direto. Tá bom? Gostei. Antes era mais difícil fazer um fluxograma. Tá fácil, né? Aqui ele está analisando uma variável, está chovendo, provavelmente a ideia aqui aqui não é uma variável, né? Mas a ideia é resolver uma variável binária, né? Que tem verdadeiro ou falso dentro dele, tá? Vamos lá, teste condicional usando a lógica booleana. Tá? Se vai chover, então leve o guarda-chuva. Se é feriado, então isso aqui só é uma expressão simples, né? Para todas as condições acima, a resposta para a condição é sempre verdadeiro ou falso, né? Se a minha nota é menor que 5, se isso aqui é verdadeiro, então fiquei de recuperação. Tá certo. Tá? Codificando as condições que tornam a forma C,
né, condição de comando, temos essas opções aqui, ó. Essa mesma frase aqui, né, codificado da forma sintática na parte de programação, na verdade, na forma de algoritmo, né, tá? Se vai chover, né, esse é condicional, tá, de uma variável, tá, e resposta. Vamos ver aqui, isso aqui é uma expressão interessante, tá? São duas condições. Se estiver atrasado e se estiver chovendo, ou seja, esse e é um operador, né? Operador AND, né? Booleano, da álgebra booleana, tá? Então, se isso aqui for true, isso aqui for true, isso aqui você chama um táxi. Caso um deles seja falso, né? Na álgebra booleana, caso um deles seja falso, o resultado final dessa expressão é falso, né? Então não vai chamar um táxi. Se você não estiver atrasado e se não, ou se você não estiver, se não estiver chovendo, né? Ele não chama um táxi, tá bom? Então as operações, né? Cadê os operandos lógicos? Estão aqui, né? Tá? Você tem os operandos lógicos da álgebra booleana, tá? Isso aqui é do. Tô tentando lembrar. Bom, eu vou testar depois, tá? Eu não lembro se esses operadores. Desculpe. Se esses operadores são do Python ou não, ou de alguma outra linguagem. E, ou, a expressão, a exclamação é not sempre. Tem os operadores de byte, né, de bit a bit, tá? O exclusivo, o shor, é um shift left, né? E shift right. Se isso aqui, não sei se seria lógico, seria um operador não booleano, né? Mas seria um operador lógico. Aqui na expressão booleana você pode operar o byte inteiro, tá? Então você pode fazer uma operação por byte também. Tá? E aqui são operadores, na categoria de operadores lógicos, mas são operadores de comparação, são operadores relacionais, né? Tá? Igual, se é igual ou não, se é diferente, se é maior ou igual, não, desculpa, se é maior, se é menor, se é maior ou igual, é menor ou igual, tá? Então, esses são operadores de comparação. Tá? Então, eles geram resultados binários, né? Então, você pode combinar os operadores relacionais com operadores lógicos ou booleanos, tá? E montar uma expressão cujo resultado deverá ser verdadeiro ou falso. Tá? Então, aqui o operador é AND, né? A saída dele será... Não, como é que é isso? Não estou entendendo a tabela verdade. Para dois operando à esquerda e à direita. Quais são os operandos? Desculpe, não estou conseguindo entender essa tabela. Eu não sei quais são as variáveis. Verdadeiro e falso. Tá, isso aqui é a saída. Para a saída ser verdadeira. É isso? Bom, não consegui entender a tabela verdade. É mais simples das tabelas. Bom, os operandos devem estar ambos verdadeiros porque a operação AND retorna verdadeiro. Bom, isso a gente sabe, né? O AND faz isso. Isso aqui, o AND, para ter verdadeiro na saída, ambos deverão ser verdadeiros. Eu só não sei como interpretar isso aqui. Isso aqui é o OU. Basta que um deles seja verdadeiro para ter uma saída verdadeira, né? E o SHOR, que é um OU exclusivo, né? Se ambos forem iguais, vai dar falso, né? Não, desculpe. Se é isso, se ambos forem 0, 0, vai dar falso, 1 e 1 também vai dar falso, né? Se só vai dar verdadeiro se for 0, 1 ou 1, 0. Combinados, vocês darão sempre um valor booleano verdadeiro ou falso, que deverão, então, ser introduzido em um desvio condicional, tá? Então,
Os desvios têm essa visão, tá? Você poder desviar de um lado para o outro ou pular apenas um conjunto de instruções, tá? Por exemplo, usando os valores x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 4, qual o resultado das expressões abaixo, tá? Então, isso aqui já está misturando valores, né, com as expressões aqui. Então, você pode usar, quando você tem valores diferentes de binários, eu posso usar uma combinação de expressões de comparação, maior ou igual, menor ou igual, por exemplo, e combinar com operadores booleanos. Tá? Então, isso aqui é válido, eu consigo montar, né, essas expressões para gerar uma saída verdadeira ou falso. Só que, vamos pegar um exemplo aqui. Tá? Essa é a expressão, por exemplo, difícil você conseguir desenvolver, né, mentalmente. Tá? Aqui, por exemplo, você está fazendo um shift de uma casa, né, e checando se é igual a zero. Tá? Isso aqui é uma expressão que resulta em verdadeiro ou falso, e do lado de cá também tem, né, o y sendo deslocado duas casas à esquerda, tá, e vendo se o resultado é maior do que 100. Tá? Isso aqui dá um resultado binário, isso aqui também dá um resultado binário. E depois combina os dois resultados no e dá a expressão final. Tá? Normalmente, esse tipo de expressões combinadas, quer dizer, você consegue fazer em vários níveis e fazer uma expressão realmente complicada, né, cujo resultado é 1 ou 0. Normalmente é muito perigoso fazer isso, porque você perde o controle, né, para saber em que condições ele vai executar um lado e em que condições vai executar outro lado. Em que condições você vai executar o then e em que condições você vai executar o else. Né? O correto nessas expressões mais complicadas é fazer vários ifs encadeados, um dentro do outro. Tá? Então, você faz um se, né? Se isso aqui for verdadeiro, então faça isso. Tá? Então, se isso aqui der verdadeiro, né, então você entra num ramo do Zen e checa essa outra condição. Tá? É muito mais seguro, porque você consegue entender, né, como o programa chegou naquele ponto. Né? Os ifs, né, as condições de desvio complexas é um dos fatores de erro, né, em vários programas, tá? Porque você mentalmente não consegue imaginar, você é o programador, né, você que está projetando o caminho, o fluxo dos comandos, tá? Então, se você não consegue imaginar o motivo pelo qual o programa está correndo de um lado ou do outro, é um motivo muito trivial, na verdade, muito básico de você cometer erros na programação, tá? Aqui tem as precedências, né, desses operandos. É sempre perigoso contar com essas precedências, então é bom, aqui não dá para editar, né, mas é bom colocar parênteses, né, para ficar claro, né, as precedências. Então, aqui é uma equação também. Aqui será que dá para executar? Tá, dá para executar. Primeira vez que executa, demora um pouquinho. Vai imprimir o resultado dessas equações, dessas 4 operações. Então, desculpem. Então, o resultado da equação 1 deu falso, depois deu da equação 2, deu verdadeiro e depois falso, na última equação. Então, vamos testar, vamos verificar, né? Para esses valores de x, y e z, 1, 2 e 4, né? Se x é maior que 0, sim, né? É verdadeiro, né? Porque o x é igual a 1. Tá? Y é menor que 2, y acho que é falso. Tá? Porque ele é igual a 2, não menor que 2, né? Então isso aqui vai dar falso. Essa expressão aqui vai dar falso. É verdadeiro e falso, né? O falso prevalece, tá? O resultado final da equação 1 é falso. Tá bom?
Então, dá para fazer com parênteses para tornar mais claro e executar. É da mesma coisa, tá bom? Equação 4, né? Por exemplo, é a mais complicada de todas, tá? Vou colocar entre parênteses aqui para ficar claro. Fazendo end de três comparações, tá? X é diferente de zero, é verdadeiro, tá? Aqui é verdadeiro. Y é diferente de zero, é verdadeiro também. E desculpe, Z é menor que zero? Não, menor que zero não, né? Porque Z é igual a 4, tá? Então aqui é falso. Tendo um falso numa sequência de ends, tá? O falso prevalece, tá bom? Aqui dá para mudar, é maior que zero. Vamos ver o que acontece, tá? Então, o resultado anterior deu falso, né? Vamos ver se ele fica verdadeiro. Viu? Verdadeiro, tá bom? E assim por diante, né? Tá? Aqui está usando um comando de shift, tá? Deslocamento. Tá? Vamos ver como é que fica o exemplo disso aqui, deslocamento, tá? Se esse é o valor do 6, né? Em binário, é 1, 1, 0, certo? Como é que isso funciona, tá? Olha aqui, ó. É que foi resolvido aqui, aqui, ó. Vocês lembram dessa sequência, né? Essa primeira casa é 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1, né? Aqui é 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3 aqui, tá? Desculpe, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, tá? Nessa ordem, é 0, 1, 2, tá? Então, aqui é 1, né? Aqui multiplica por 2, e aqui multiplica, desculpa, multiplica por 1, multiplica por 2, multiplica por 4. Isso, tá certo. Então, aqui é 4 vezes 1, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes 0. Certo? O resultado então é 2, que está aqui, mais 4, tá? Que é igual a 6. Tá? Vamos fazer uma conta mais fácil. Vamos colocar um número melhor. É o 5. Quanto que é o 5? O 5 aqui é 0, 1, tá? Não é isso? Porque aqui é 4 mais 0, né? 4 mais 2 vezes 0 é 0, né? Tá? 4 mais 1 dá 5. Então, isso aqui é 5. Então, o que acontece com você dá um shift, né? Essa operação pega o 6, né? Desculpa, dá um shift de uma casa, tá? Então, esse resultado aqui é em binário, tá vendo? Por quê? Ele dá uma deslocada, se eu dou uma deslocada de uma casa, tá? Vou escrever aqui do lado. O que acontece se eu desloco uma casa aqui? Né? Esse 1, 0 e 1. Se eu desloco de uma casa, né? Ele fica quanto? Ele resulta em uma casa à direita, né? Então, vai preencher com 0, né? Vai ficar 0. Esse 1 que eu assumi, né? Tá certo? Então, 0, 1, 0. Tá bom? E isso aqui é igual a quanto? Alguém sabe? 2, né? Tá. Então, vamos ver se ele resolve isso aqui. Aqui é a parte não comentada, né? A parte comentada é aqui. 2. Tá certo? É isso. Todo mundo entendeu? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Deixa eu só ver a barra de comentários que eu não estou vendo aqui. Por favor, pode interromper pelo áudio, tá?
para a gente poder... É que eu não estou vendo a tela do chat. Então, pode interromper a qualquer hora. Talvez a novidade seja realmente o uso do Shift, né? Então, o Shift é um comando normal em Assembler, tá? Então, algumas linguagens possuem, outras não, tá? Shift ou Rotate, tem alguns que são rotação, tá? O Shift vai deslocando e vai preenchendo de zero de um lado, né? O Rotate, ele vai girando, né? O bit que estava aqui, ele, em vez de desaparecer, ele volta para o mais significativo, tá? Professor, Oi, pode falar. eu posso usar esse operador com decimal e binário, porque aí tem o número binário, né? Eu poderia colocar, por exemplo, quer dizer, tem o número decimal, eu poderia colocar direto o binário com shift ou não? Eu não sei como é que representa o binário no Python. Ele pressupõe um número decimal, né? Alguém sabe como representa o binário? Deixa eu ver se ele aceita isso. 0101B. Vamos ver se ele aceita. Dá erro? Não. É que em C ele aceita isso. Você colocar algum número aqui. Ele aceitou? Não, o que ele falou? Erro de sintaxe. Tá. Será que tem que ser minúsculo? Também não. Aí, nessa hora, a gente pergunta para o nosso amigo Google, né? Eu acho que é BIM, professor. Eu É tinha BIM? visto aqui. Eu acho que é isso. Pelo menos que eu vi. Caramba, tem que colocar tudo isso. Também não. Acho que tem que... Não sei se tem que colocar uma biblioteca antes. Vamos ver. Vai ter um número inteiro em binário? Não, quero representação. B converte o número em sua representação binária. É B mesmo. Será que tem que colocar entre parênteses? Não quero conversão, eu quero realmente representar. É um operador, é uma função? Será que é isso? Com a função vai ter que colocar assim. Não, vai dar erro. Desisto. Eu acho que alguém tem que explicar isso pra gente. O erro mudou. Ele entendeu como nome, tá certo. Então foi um outro erro. Eu sei que ele representa o número, dá para ver que ele representa o número internamente como sendo binário, né? Tanto é que quando você trabalha com esse inteiro, ele trabalha como se fosse um binário. Oi, alguém falou? Eu mandei no chat aqui, pelo que eu testei com 10. Eu troquei o 6 pelo 10 e foi, deu o valor binário. Não sei se vai funcionar mesmo assim, mas acho que dá para tentar. O que é isso? É uma função? É uma formatação, né? Eu não sei, eu Isso peguei aqui? aqui. Mas aí eu coloquei também os 3 sinais de menor. 3 sinais de menor. Como assim 3 sinais de menor? Não, deu erro aqui. Como assim? É que eu coloquei tudo no chat, aí são os 3 sinais, isso. Desculpe, eu não vi tudo. Tá. Isso aqui é uma... entendi. Isso aqui não é tá. Deixa eu ver o significado dessa sua expressão. Não, tem um erro também. Precisa colocar uma biblioteca? Precisa colocar um import de alguma coisa? Não, aqui é uma formatação, né? O que significa isso? Você está abrindo uma chave para colocar um valor no intervalo. O que significa isso aqui, na verdade?
aqui, você quer transformar, apresentar os 6 no formato binário, isso, em 8 bits. Isso, eu tentei aqui no Colab e o meu foi, tanto pro 6 quanto pro 10, fiquei testando aqui, tava indo, não sei o que aconteceu, talvez se não passa ainda, não sei. O que ele está esperando? Ele deu erro de sintaxe. O Lucas tá falando no chat que é apenas tirando esses sinais que eu falei, apenas a função. Ele exibe isso aqui, tirando o... Ué, será que está com problema no meu Colab? Imaginei que... Deixa eu ver isso, vamos ver. Para representar o binário no Python, coloca 0B na frente. A 0B na frente? Isso. Apareceu legal aí, apareceu. Não sei porque não está funcionando antes. Deixa eu pensar, 0B na frente. Apareceu um aviso a mais. Então vamos ver, 0B de 0101. Esse é o número 5. Vamos ver se ele... não. Deixa eu tirar isso aqui. Aliás, deixa eu colocar como comentário. Tá pensando? 5. É verdade, deu 5. Então, isso aqui vai dar certo, vai dar 11. Isso. 13, desculpe. Funcionou. Muito bem. Cada linguagem tem um jeito diferente, né, de representar. Isso aqui não é óbvio, né? No C, colocar um B depois. Ou até no... Não sei se é no Java também, eu não lembro mais. Tá? Em hexadecimal é um H, né? O decimal você põe um D, ele entende como sendo... faz a conversão certinha. Legal. Então tá bom. Então quer dizer que no Python é o 0B. Tá bom. Viu como vocês sabem mais do que eu? O professor aqui está muito viciado em uma linguagem só. Então, a partir disso aqui, né, você consegue fazer umas brincadeiras, né? Aí do tipo, deslocar. Vamos colocar um número diferente aqui, né? 0. Esse aqui é o A, quer dizer, o número é o 10. Então, eu vou dar uma deslocada de uma casa. Vamos ver o que acontece, né? Vai ficar só, vai virar 5, né? Isso. Tá bom? Isso aqui vai virar o 01, o 01. Isso. Tá bom. Deu para aprender uma coisa a mais. Esse aqui realmente eu não sabia. O que mais? Então, essa brincadeira toda para trabalhar com bit, né? Mas não se esqueça que o objetivo da equação toda aqui é para gerar o resultado binário, né? No if, ele tem que gerar ou 0 ou 1 na saída dele, tá? Então, você pode fazer uma equação, uma expressão muito grande, pode combinar operadores booleanos, operadores de comparação, né? Mas cujo resultado final dessa expressão tem que resultar num verdadeiro ou falso, tá? Um true ou falso para poder desviar em 2, tá? Bom, existem desvios que não são só 2, né? Sim, existem, tá? Um dos mais famosos é o case, tá? Qual que seria a tradução do case? É caso, né? Tá, mas depende da linguagem. Acho que em Java é switch, não lembro mais, tá? Mas dependendo da linguagem tem nomes diferentes, tá? Então, por exemplo, você usa uma expressão do tipo... Vou colocar como comentário que não vai funcionar no Python, tá? Então, é uma coisa desse tipo assim, case, né? O nome da variável. Uma variável qualquer, x aqui. X é uma variável inteira, né? Case x, por exemplo, né? Aí você faz assim, se põe um monte de labels, case 1, né? E faz uma determinada coisa, por exemplo,
sei lá, coisa certa. Assim por diante. Vai fazendo um comando qualquer, tá? E depois, onde você põe um break, por exemplo, tá? Break, tá? Aí, case 2, case 3, assim por diante, tá? Então, dependendo da variável que está aqui dentro, no x, né? Não vai funcionar, então não adianta. Dependendo do valor do x, do conteúdo do x, ele vai executar. Se x for 1, vai executar isso aqui. Se x for 2, vai executar assim, esses valores e assim por diante, tá? Caso você queira que o 2 e 3 executem a mesma coisa, você põe aqui. O break tem a função importante de ele retornar, né, no end case. End case novamente, tá? Ele encerra o case, né, o bloco, então o break vem direto para cá. Tá? Se não, se você tira o break, ele vai continuar executando todas as lógicas, todas as expressões que estiverem aqui, até atingir o end case. Tá? Então, essa é a lógica do case. Então, o Python não tem o case, ou outros nomes, né, dependendo da linguagem, switch, tá? Vamos colocar o X aqui, tá? Então, como não tem, não adianta colocar, tá? O que funciona no lugar do case, no caso do Python, né? Ele usa o elif, né? Tá? Então, você tem o if, variável x, por exemplo, x igual a 1, né? No caso do case 1. Aí você tem uma expressão, né? Aí depois você tem o else, na verdade é um else if, né? Desculpe, else if junto, né? E eles se transformaram no elif, tá bom? X igual a 2, por exemplo. E assim por diante, né? A diferença principal em relação ao case é que eu posso colocar qualquer coisa. O case é normalmente amarrado a uma única variável, né? Tá? No caso do elif, eu posso fazer uma coisa desse tipo, né? Colocar um y ou colocar um z, desculpe, um z, né? E comparar, se é igual a 8, por exemplo. Não tem obrigação de seguir uma estrutura, tá bom? Professor, Oi, pode falar. a comparação não seriam dois sinais de igual? É verdade, é uma comparação. Tá? Aqui, a igualdade depende da linguagem, viu? Vou tomar algum cidadão. Isso vale também, tá? O que ele faz? Ele atribui, tem linguagem que ele faz uma atribuição junto com a verificação. Então, ele verifica antes de atribuir. Não sei se é o caso do Python, né? Ele vai dar erro aqui, se não me engano. Dá para até testar. Tirar esses caras aqui. Esses caras estão muito confundindo. É uma boa pergunta. Não sei exatamente o que ele faz. Então, x... Desculpe. Estou vendo a tela. X é igual a 0. Né? X é igual a 1. Então, o que eu ponho aqui? Vamos ver se funciona.
Então, como... Vamos ver se vai dar erro. Tô curioso. Ah, deu erro. Tá certo. Sintaxe inválida. É que depende da linguagem. Ele faz a verificação antes e depois ele atribui o 1. Tá? Então, acho que C, a linguagem C faz isso. Então, isso é um dos problemas muito graves, né, dessas linguagens muito flexíveis. Como, em termos de linguagem, em termos de instruções, o C tenta ser muito eficiente. Então, o que ele faz? Né? Já que você teve que trazer da memória o X para fazer a análise, né, se aquilo lá é 0 ou não, ele aproveita que o X já está lá, né, e atribui o valor, por exemplo, qualquer valor que, no caso, atribui o valor 1, né, antes, né, ele já faz o desvio, mas antes de retornar, ele já atribui o X igual a 1. Tá? Então, é uma linguagem muito perigosa por causa disso. Tá? Ele aproveita muitas coisas, tá? Muito do assembler, essa é uma característica do assembler, né? E manda bala. Tá? Então, ele não dá erro de compilação, como aqui. Aqui, se deu colocar um só, ele dá erro, né? Tá vendo? Deu erro, né? Mas no C não ia dar erro. Ele vai direto. Tá? Aqui, deve funcionar. Ué, deu erro. Ah, tá certo, faltam 2 pontos. Esses 2 pontos que eu não consigo entender também. Por que precisa de 2 pontos? O Elcio precisa de 2 pontos? Não lembro. Ah, Elcio também precisa de 2 pontos. Palavras reservadas, então não precisaria. Ué? Deu erro de sintaxe por quê? Ah, indentação. Oi. É isso? Não, eu ia falar isso, de dar você colocou um recuo no else, isso. Ah. Mas deu não, ok. Esses 2 pontos é importante? Acho que não faz diferença. Ah, deu erro. Tá. Eu não entendo esses 2 pontos, na verdade. Na expressão normal não tem terminação, né? Determinadas linguagens exigem um indicador de fim de comando, né? Mas não é o caso do Python. Eu não sei por que precisa. Bom, cada linguagem tem suas características e idiosincrasias, como já disse, né? Então, se eu colocar um aqui, me dá ok. Tá bom. Então é isso, gente. Via de regra, o if mais comum é isso aqui, é sem isso aqui, tá? Então ele sai, faz alguma coisa que tem que fazer e depois continua, tá? Então, se eu quiser colocar um print aqui, né, print 2, por exemplo, vou imprimir 2, então, numa opção ele vai imprimir o OK 2, né? E uma outra opção vai imprimir só o 2. Essa é a diferença. Então, quando você monta expressões complicadas, normalmente você põe o encadeamento de um if dentro do outro. Tá? É para isso que serve o elif. Se condições, então faça, né? Se não, faça. Os condicionais simples. Aqui é a equação de segundo grau, né? Na equação de segundo grau, a ideia é retornar, fazer uma função... Nós vimos na aula passada, né? Função delta, que retorna o valor do delta. Aí você tem o programa principal. Aqui é editável? Não. Que é as entradas, faz a entrada do A, B e C, vamos montar a equação, calcula o delta, né, numa variável D, tá? Se o D for maior que zero, ou desculpe, for menor que zero, a equação não possui raízes reais, tá? Isso é uma coisa que nós não fizemos na aula passada, né? Se D for menor que zero, a equação não, desculpe, não possui raiz igual a zero, a raiz é uma só, né? Que está tocando o eixo do x, e se o D for maior que zero, vai ter 2 raízes, tá bom? Isso vocês viram já no ensino médio, tá bom? Então, essa é uma análise que normalmente se faz para você poder saber se tem raízes válidas ou não.
casos de testes para o Moodle, né? Então, vamos testar isso aqui. Então, vamos ver aqui. Aqui está pronta a equação. As entradas de dados estão aqui. No fundo, é a tradução dessa equação, desse algoritmo, né? Aqui. Tá? Tendo if, né? Se for igual a zero. Aqui está sendo uma sequência de if, tá? Mas, espera um pouquinho só. If, tá certo. O D, vai cair sempre em uma dessas três condições, né? Não tem como. Tá? Isso aqui é outro. Bom, dá para testar esse exercício aqui. Def, ABC. Então. O return foi direto aqui na equação. Em vez de você criar uma expressão, desculpe, uma variável aqui, você podia ter feito assim. Por exemplo, B igual a esse cara que está aqui. B ao quadrado menos 4ac, né? E aí retorna o B. Aí fecha a função. Entrada de dados, está aqui. Calcula a saída da equação em segundo lugar no formato. Tal. Primeiro, segundo termo. Terceiro termo. Processamento da saída. Está usando o modelo, né, de entrada, processamento e saída. Tá? O delta, esse D está sendo usado de novo, tá? Não tem problema. Esses valores aqui são diferentes, né, gente? Não se esqueça que os valores aqui, as variáveis A, B, C e D só vale aqui dentro, né? Não são variáveis globais, tá? Delta aqui. Se o D for menor que zero, eu quero imprimir isso. Igual e maior. Tá bom. Vamos rodar. Bom, eu não sei quais são os valores que ele usou aqui. Então. Usou 3, 1 e 4. Tá bom. Tá. O B, né, positivo normalmente dá o valor B, 1 e 4. Delta é negativo e a equação não possui raízes reais. Tá certo. Bom. Qual é outro caso? 4, 6 e 2. Né? O delta dá positivo. Opa. 4, 6 e 2. Isso. Né? Delta é positivo e deu duas raízes. Legal. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Só estou eu falando aqui. Tem outros comentários aqui. Vamos lá. Dá para usar o bin. Vamos testar isso aqui. Essa aqui é uma função, hein? O bin. Pelo formato dele, dá para saber que é a função. No outro caso, lá é uma representação. Acho que apaguei tudo. Deixa eu ver onde é que está. É aqui que está brincando, né? 1010, a gente sabe que é o A10. Vamos ver se ele resolve isso. Opa. O que ele fez? No caso, ele pega o decimal e transforma em binário. Tá. Contrário. Entendi. É a função de conversão, né? E ele faz o contrário também? Tem uma função decimal, será?
Ah, ele colocou automático aqui, olha, 0B. Ah, tá. Não, desculpe, tá aqui o resultado, né? Opa, deu erro por quê? Deu erro nessa linha aqui. Ah, o deck não tá definido, né? Tá. Como é que você converte? Bom, é brincadeira de conversão. Ele converteu 1010, na verdade, né? Para o número binário, né? Tá. Aqui tá a representação. E como usar o int, não tem para formar o binário em decimal? Se eu jogar dentro do int, O int, aí coloca a vírgula e um parâmetro. não precisaria nem fazer isso, na verdade. Você faz isso, você atribui, né? Por exemplo, uma variável igual a isso, né? Tá bom? Tudo bem. Não faz nada. Mas se eu fizer isso, print. Vamos ver o que ele faz. Imprimiu em decimal. Né? No fundo, ele converte em decimal dentro dele, né? Então, por exemplo, se eu fizer eu bem esse número que está aqui, né, convertido, né, é 1010. Então, se eu subtrair 10, deve dar 1000, né? Então, se eu coloco no A igual a menos 10, por exemplo, né? Vamos ver como é que fica. Deve dar 1000, né? Aí trabalha como se fosse decimal dentro da. Então, você, toda vez que você imprimir ou representar, ao fazer essa igualdade, ele já converteu, ele coloca o bit lá dentro, mas ele trabalha como se fosse decimal. Como é que eu imprimo esse A aqui no formato binário? É usar o bin, né? Será que funciona? O próprio bin ele faz isso já, né? É isso aí. No caso, o int seria para transformar a string que tenha um binário. Isso, o string, né? Isso. Deixa eu ver se ele funciona. Vamos Seria mais aproveitar. útil se tivesse um input, por exemplo. Uhum. Dá para brincar, né? Deixa eu limpar isso aqui, fica muito sujo. Deixa eu ver. Int. Vamos colocar um input. Olha só que é entre com binário. Oi? Aí tem que colocar um parâmetro 2 na frente do int. Eu coloco input, vírgula 2. Vírgula 2? Aqui? Não, é depois do parênteses. É um parâmetro do int mesmo. Parâmetro do int. Isso. Vírgula 2? Isso. Significa o quê? Que é binário? Isso, para indicar que é binário. Sério, vamos ver se funciona. Aqui eu dou um print. E vamos colocar um print básico mesmo. Vamos ver. 1010. Oh, muito bem, meus parabéns. Vocês estão craques. Então vamos ver. 0101, que é 5, né? 5. Tô começando a gostar aqui. Tá? 1, 1, 1, 1. Esse é 15. Isso. Bacana, gente. Dá mais confiança, né? Isso aqui eu não sabia também. Esse vírgula 2. Indica que é binário, é isso? Ele aceita outras unidades? Por exemplo, um sistema nesse terciário? Vamos ver. 1, 2, 0, 2. O que dá isso? Será que dá isso mesmo? Vamos colocar um número mais fácil. Vamos ver se ele está trabalhando mesmo com base 3.
Deixa eu pensar o número. 0. Então aqui, ó. 1, 3. Não, para que só isso aqui vai dar. Tá. É 12, né? Porque é 3 elevado ao quadrado aqui, né? Não, desculpe, 3 elevado a 0, 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá 9. 9 mais 3 elevado a 1 dá 3. 9 mais 3 dá 12, tá certo. Pô, tô trabalhando com base 3. Pô, divertido isso, hein? Bom, não sei se vocês gostam dessas coisas, mas enfim. Boa. Vamos ver se tem mais algumas ideias boas aí. Tem alguém que tá usando mais alguma ideia interessante? Então, uma coisa é representação, né? Outra coisa é você fazer as contas, né, com essas bases. Vimos aqui o cálculo do delta e a análise do delta. Tá? Que mais? Uso das condicionais compostas e encadeadas. Encadeamento aqui, que a nota, né? Nota 1, nota 2 e calcula a média. Se a média é maior ou igual a 9, então o conceito é A. Ou tá moleza tirar conta, hein? Se não, a média é... Ah, tá. Se não, tá. Então já não é 9, então ele é abaixo de 9. Mas se essa média é abaixo de 9, mas é maior do que 7,5, então o conceito é B. Tá? Se ele... Então o senão aqui, né? O senão diz que ele passou por aqui, ele foi tudo pelo lado do não. Se a média aqui é menor que 7,5, mas é maior que 6, então o conceito é C. E assim, menor que 5, né? Desculpa, maior que 5 é D, menor é F, tá certo. Esse é o fluxograma. Tá? Isso aqui está em português, traduzindo em outra linguagem, isso aqui deve ser o Java. É o CIF, CIF é Java. Então, está usando o gerador de gráficos. Vamos ver se ele gera mesmo. CodeFlow. Abriu outro. Tirar isso aqui. Del. Colocar um novo. Oh, beleza. Interessante esse CodeFlow. Se bem que desenho é horrível, né? Esse fluxograma. Mas dá para o gasto. O fato de você gerar automaticamente isso é uma coisa fantástica. Então aqui, tá. Ou aqui, né? Ou você aponta do lado de cá, e aparece marcado do lado de lá. Vocês estão conseguindo ver? Né? À medida que avançamos, né, no código, ele vai marcando por onde está passando. Bacana. É bom para rastrear o código também. Né? Tudo bem, deu para entender isso aqui, né? Então é uma sequência de ifs, né? E esse encadeamento de ifs, né? Tá? E dependendo do valor, né? Bem o caso do case, né? Dependendo do valor, ele vai executar uma determinada ação. Tá? Cadê o código? Está aqui, né? Então, vamos testar esse caso, então, para um programa. Está usando o elif aqui, tá vendo? Para fazer essa separação. Então, se a média for maior ou igual a 9, tudo bem, é o conceito A. Caso contrário, por exemplo, else, né, faz um outro if. Se a média for maior ou igual a 7,5, e assim por diante, tá? Até o último else, que vai dar o reprovado, tá? Menor que 5. Cada elif tem 2 pontos aqui, tá?
separar. Aqui eu posso misturar outras variáveis também, não sou obrigado a seguir essa sequência, né? Tá? Então, vamos executar isso aqui. Leia a primeira nota. Vamos seguir o case, os casos de teste que está aqui, né? Caso 1. 4 e 6, conceito é D, né? A média é 5. Média é 5 é conceito D, tá certo? É igual, maior ou igual a 5. Então, 4, 6. Conceito D. Passou raspando, hein? Vamos ver se a máquina, se o computador arredonda 3,9. O professor que vai ser reprovado desse jeito é 3,9. E 6,09. F. Reprovado por 0,1, hein? Menos que 0,1. Vou mandar esse algoritmo corrigir a prova de vocês. 3. A precisão dele, né? Vou colocar só 6 aqui. Continua F. Opa. Esse cara é bem rigoroso, hein, gente? 4 e 5 vai dar F, tá certo. Caso 2. 5 e 6, 7. A saída é C. Tá? 5 e 7. 5, 7. Tá bom. Caiu aqui, né? A média é 6. Ele não arredonda não, viu, gente? Em qualquer caso, é 9 e 10, tá certo. Aí certeza de que é 9. Pronto. Isso. Acabou? É muito fácil isso aqui. Alguma dúvida, gente? Talvez a maior dificuldade mesmo seria montar a lógica usando uma expressão mais complicada, né? No fundo, usar uma condição aqui, né? Mistura de comparação com a expressão booleana, né? E montar uma equação mais complexa. Depende do problema, né? Isso significa que proporcionalmente o problema que vocês estão lidando tem uma dificuldade maior. Tá? É isso. Essas são as estruturas básicas, né? A partir dessa estrutura básica, a ideia é vocês entenderem o exercício, né, e bolarem algoritmos, né, que possam resolver, usando if, né, resolver, dar uma solução, na verdade, para esses problemas. Tá bom? Dúvidas? Esse kkk aqui por causa da precisão, né? Esse é um bom exercício, na verdade, para saber qual a precisão dessa máquina, né? Com que precisar ele está trabalhando? Você sabe ou não? Opa, deu erro por quê? Não, é outra coisa. Eu tenho que contar o número de casas, né? 3 ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 6. Deu F ainda. 10. Será que vai dar sempre F? Cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa. Cadê alguém que tira uma nota dessas?
É uma boa dica, hein, gente? 15 passou. Precisão dupla, deixa eu pensar. Qual o tamanho da mantissa? 15, 16. Tá. Deixa eu colocar um a menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mais o 3 dá 15. É isso aí, gente. Ele está trabalhando com 16 casas. Tem lógica, né? Tá? É o número de bits que ele tem. Então, a mantissa é montada por 16 bits, desculpe, 16 casas decimais, né? Então, são 15 depois da vírgula, né? Ponto flutuante, 15 depois da vírgula e mais um que está aqui. É isso aí. Vocês viram que você, numa única conta, né, já tem uma imprecisão nessa casa aqui. Tá? Imagine equações onde você está levando ao quadrado, está multiplicando, né? Equações muito grandes, com várias contas que você faz. Aqui é uma conta só que está sendo feita, que é somar e dividir por 2. Imagine uma expressão que você tem em um programa que você vai tendo várias contas em cima dessas variáveis, né? Tá? Uma em cima da outra. Então, você acaba tendo erro, né, que vai propagando, né? Você tem um erro nessa casa que está aqui, e vai, dependendo da quantidade de operações que você vai fazendo, o erro vai chegando aqui, ó, vai chegando próximo, né, do número principal, da casa mais significativa, tá? Então, muitas vezes, equações muito complicadas ou sucessivas operações em cima da mesma variável, e você está guardando essa variável para uso depois, ele vai acumulando erros, né, vai acumulando esses desvios e pode gerar resultados nada saudáveis. Tá? Isso é uma área chamada cálculo numérico, né, onde na computação, né, a gente chama de cálculo numérico, onde estudamos, na verdade, a propagação, o efeito, né, de você transformar as variáveis em números e o impacto disso no resultado da computação. Tá? Então, não é trivial. Se isso aqui é um número muito importante, por exemplo, você está elevando esse número a esse exponente, né? Elevando a esse exponente, qualquer pequena variação aqui, ele provoca um desvio grande, né, no resultado da equação. Você está elevando ao quadrado, né? Entre outras coisas, elevando ao quadrado, né? Elevando ao expoente, né? Tá? Ou o logaritmo também, ele tem um efeito muito grande no resultado final. Tá bom? Sempre interessante brincar com essas coisas. Code flow, aprendemos o code flow para gerar automaticamente um fluxograma. Né? É isso. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, gente. Vocês estão tranquilos demais. No fundo, é uma coisa que vocês já sabiam, né? A dificuldade maior realmente é através de fazendo exercícios vocês vão sentir as principais dificuldades. O que a gente pode fazer? Tem tempo ainda? Tem. Tá tranquilo hoje. O que a gente vai fazer é voltar para o TDIA. Não, TDIA. Tá? E dentro do TDIA, pegar o material da parte prática, tá? Tenta ver uma coisa. Tá? A parte prática que está aqui. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? Não, na verdade não, na aula de quinta-feira. Mas, deixa eu ver quantas questões tem. Vamos aproveitar que quem está com a cabeça boa e vamos fazer esse exercício que está aqui. Cria um método com apenas condicionais de operador resto para determinar... Ué, não, já fizemos esse exercício, não fizemos? Se é número par ou ímpar?
Ah, mas acho que não usamos o if, né? Tá. Modifique o método anterior para verificar se o número de entrado é múltiplo de 3. Vamos tentar teclado para o ímpar, exibindo a mensagem apropriada na tela. Ah, tá, mensagem apropriada, tá. Vocês querem fazer esse exercício? É fácil, né? É só pegar o exercício da aula anterior e fazer um if para fazer o texto apropriado. Tá bom? Vamos acordar um pouco. Tá fácil fazer as listas, gente? O que vocês estão achando da lista? Tá tranquilo, né? Tá bom. Todo mundo entendeu como se vai fazer a postagem do vídeo? Tá bom. Então, estão todos bem, então. E aí, alguém já conseguiu fazer? Faz o input, depois divide por... Não, faz o resto, né? Da divisão por 2. If. Isso. Opa, já sei que temos uma resposta aqui. Essa semana já, é para colocar já com o vídeo, tá? É a terceira lista, né? Não serei tão rigoroso assim, mas vamos ver se vai sair um vídeo legal. No fundo, não tem muito jeito, né? É, estamos todos à distância e somos obrigados a ter essa interação através de vídeos. Escreva o seu código. Tente com o número inteiro qualquer, se é número par ou não. Tá, se for ímpar, se é divisível por múltiplo de 3. Ah, legal, tá bem completo. Tá. Vamos ver. Opa. Ah, é a primeira vez nessa coisa, tá certo. Vamos chutar um número qualquer. Vamos colocar primeiro o número 2. O 2 é um número par e não é múltiplo de 3. Legal. Né? Então vamos rodar de novo. Passou no teste. Então vou colocar o número 3. Tá? É ímpar e 3 é múltiplo de 3. Nossa, interessante. Então, número 6. Ele é par e também é múltiplo de 3, né? E é múltiplo de 6. Muito bem. Estou fazendo todas as combinações. Colocar o 9, ele é ímpar, mas e também é múltiplo de 3. De 3. Tá certo. Legal. Tem algum ímpar? Tem sim. Vou colocar o número 5, por exemplo. Ele é ímpar, não é múltiplo de 3. Legal, meus parabéns. Podemos otimizar, né, essa equação, porque vocês, esse algoritmo, vocês separaram que essa parte aqui ele é repetida 2 vezes, né? Tá? Daria para fazer separado? Né? Enfim, na verdade não tem problema, não precisa ser dentro, né, são dois ifs. Eu acho que dá para funcionar. Quer ver? Eu tiro isso aqui.
São dois ifs separados, tá? Tem um primeiro if, que checa se é par ou se é ímpar, e o segundo se é divisível ou não por 3, tá? Tudo bem? São independentes essas duas funções. Aí você tem como otimizar o código. Vamos ver se funciona. Fizemos o teste com 2. Par e não é múltiplo de 3. 3. Múltiplo de 3, tá certo. 5. Não é múltiplo de 3. 6. 9. É isso, tá bom? Então, imaginar a lógica do if, que é a parte mais complicada, né? Tá? Todo mundo entendeu? Nesse caso funcionou, mas às vezes não. Às vezes você tem um número que você realmente precisa ir dividindo, né, para poder chegar, né, na expressão correta. Faça um programa que leia, né, peça para o usuário digitar 3 números inteiros quaisquer, armazenando nas variáveis A, B e C, e imprima os números em ordem de menor para o maior. Então, o que ele faz nesse caso, né? Então, você está pegando os números e fazendo comparação, né, do maior, quem é menor, e depois colocar em ordem, né? Isso para 3 números, né? Isso é número de combinações pequenas. Mais tarde, a gente pode trabalhar com um algoritmo mais genérico, que consegue trabalhar e ir colocando em ordem os números, uma sequência grande de números, por exemplo, né? Mas quando é 3 é mais fácil, né? Tá? Então, são 3 combinações possíveis e 3 ifs deverão ser suficientes para você fazer, né, essa comparação. Tá bom? Vocês querem tentar fazer? Então, deixa eu ver pelo horário. Só mais 6 exercícios, tá bom? E a gente deixa o resto para a próxima aula. Mas você já tem que usar um pouco a cabeça nesse exercício. Ficou bem grande. Quantos ifs serão? Apresenta o exercício que a gente vai trabalhar em cima depois, tá bom? Vamos ver como é que fica. Professor, você quer que eu mande o meu? Sim, pode mandar, Lucas. Ah, tá, perdão. A gente vai trabalhar com ele em cima. Tá. Não tá tão grande assim. Sim, entendi. Tem uma sequência de ifs, né? É aqui que ele estava trabalhando? Não, aqui, né? Tá. Então, vamos dizer, seguindo a lógica, né? Entre o número inteiro para o A, B e C. Tá? Bom, aqui dá para simplificar também, né? Mas tudo bem, depois a gente vê isso. Né? Você está analisando cada um dos casos, tá certo. Tá. Então, vamos ver se isso funciona. É bem básico, né? Deixa eu pensar. 1, 2 e 3. Não precisa pensar muito, né? 1, 2, 3. Tá. No fundo, tem que ter que testar um por um, né? 1, 3, 2. Bem. Qualquer lógica, mas faça um programa que leia 3 números inteiros quaisquer,
Imprima os números na ordem do menor para o maior, tá? Então, é sempre imprimir a menor sequência, né? 1, 2 e 3. 3, 2 e 1. Não vai funcionar. Aí, nesse caso aqui, né? Nesse último caso. Tá. Como é que podemos otimizar isso, gente? Né? Mantendo isso aqui constante. Tá? Deixa eu ver a lógica disso aqui. Se se é menor que B, então você está no caso onde você tem você tem que inverter a ordem, não é isso? O B com o C, não é isso? Tá. Deixa eu já colocar o else. Vamos por partes. Se A é menor que B, e aqui no caso, já por definição, vou documentar isso. A é maior que B. C é menor que B. Se é B. Acho que vou me enroscar em menor que C. Então, tá na ordem certa, né? Caso aqui. Será que vai dar menos ifs? Se a. Cara, não consigo ver. Se a. Errei na lógica já. Peraí, se A é menor que B, então. Será que a sua lógica era melhor? Print o B. B, A, C. Certo? E aí, gente? Usar lógica é difícil desse jeito. Olha que sintaxe vai dar pau. Tá certo. Não. Esse elif é com esse if, tá certo.
Isso. Se A é menor que B. Tá. Se B é menor que C, A, B e C. Tá. Caso contrário, então o B, o C, ele é maior. Então, Professor, tá certo isso. Oi? nesse caso, o que você está usando ali, o elif, para print ACB, ele não seria o else? É Porque verdade, o... né? Ah, não, 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 tá certo, você tem razão. É o Elcio mesmo. Eu tô com o Elif na cabeça. Aqui é o Elcio também, não é? Elcio, desculpe. Uhum. Então, aqui, eu estou colocando com comentários. Então, aqui é o A é maior que B. Então, eu tenho que inverter, né? A é maior que B e... caramba, eu estou meio confuso. Deixa eu ver. O A é maior que B. Então, eu tenho que checar se o B é maior que C, né? B é maior que C. Tá. São só 4 condições? Não, né? Tem mais condições. Eu estou deixando testar uma coisa nesse IFES. Nossa. Senão vocês acordarem, né? Aliás, para Professor, manter acordado. Diga, tá certo ou tá o... errado? agora eu não reparei, mas o Luiz falou que teria um jeito bem mais simples de fazer. Você coloca o print, ele mandou no chat ali. Tem o print, para ver quem só. Deixa eu só ver o print depois. Cadê? Que o intuito é Usando a para usar função de o sorte, né? condicional, né? Mas Sim. Usando a função sorte que eu faço. Porque aí não é só você não está usando o if, né? Tudo bem. O sorte, ele inclusive é genérico, né? Ele consegue usar com qualquer quantidade de elementos, né? Mas vocês sentiram o drama, né? De uma lógica desse tipo, né? O nosso amigo, o Lucas, ele fez certo, né? Foi o Lucas, é isso? Desculpe. Foi o Lucas, né? Tá. Ele já fez uma comparação, né, direta com as principais combinações possíveis, né? De 3, de todas as permutações possíveis. Tá? Agora, isso aqui você está brincando com a lógica de comparação, né? Você está comparando o primeiro com o segundo, né? Você tem duas opções, tá? Um é maior do que o outro. Depois você compara segundo com o compara o segundo com o terceiro. A pergunta é: esse é o suficiente ou não? Né? Quer dizer, só basta 2 níveis para conseguir chegar no resultado? Essa é uma boa pergunta. Se A é maior que B e B é maior que C, já está na ordem certa. Caso contrário, tá, essa aqui acho que está certo. Agora, se A é maior que B, então eu sou obrigado a mudar. Tá? Agora, B é maior. Então aqui eu tenho que comparar com A, na verdade, né? Será? Se A é maior que C, então a ordem aqui, se maior que C, é C, vírgula. Mas existe uma condição onde o C é maior, na verdade, né? Tá certo, tá errado isso aqui. Tem que ter mais um nível, na verdade. Tá faltando um nível. No fim não vai ficar fácil, não. Não vai acabar criando mais um nível.
aqui eu tenho que checar se o próprio C, né? A gente está esquecendo de fazer mais um if. Chega, acho que desisto. O seu está melhor. Tá. Não sei se vocês entenderam essa lógica aqui. Então você tem 3 números e 3 combinações possíveis, mas aí você tem que fazer em 3 níveis, comparando os 3, um a um, na verdade, 3 combinações possíveis. No fundo, você não está economizando o número de ifs, não. Acaba sendo, aqui já tem 2, 3. Né? Se você criar mais um nível aqui, vai ficar pelo menos mais 4, 5 ifs. Né? Fica mais fácil fazer isso mesmo. Aqui tem quantos? Deve ter 5 também. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo. 5 e o else desse primeiro, né? Então são 5 ifs. Acho que não tem como escapar desse número de ifs. Tá certo. Acho que isso aqui é muito mais simples mesmo. É uma expressão, você criar uma expressão comparativa composta. É isso, gente. Não sei se isso atrapalhei mais ou ajudei mais. Vocês foram mais espertos. Mas esse sorte aqui é sacanagem, não vale. O sorte ele realmente é a função de acertar. Tá. É obrigatório usar o if, viu, gente? Tá escrito isso ou não? É uma boa pergunta. Acho que não tá escrito, tá? Não, desculpa, pegando a lista errada. Faça um programa que leia e tá usando. Se bem que não tá dizendo que é para usar if, né? Tá. Mas em princípio é para usar if, viu, gente? Tá bom? O sort é uma função já pronta para isso, para fazer o ordenamento. Inclusive tem combinações de ordenamento, né? Do maior para o maior, do maior para o menor, menor para o maior, né? E assim por diante. Tá bom? É isso, gente. Acabei extrapolando o horário. Desculpem pelo tempo, tá? Então, na próxima aula amanhã, né? Na verdade, a gente vai continuar com outro. Bom, podemos continuar com essa lista mesmo e depois trabalhar com a lista que ficou suspensa. Opa. A gente ficou devendo essa aqui, ó, a parte 3, né? Tá? Também tem exercícios, acho que é legal fazer exercício. Quanto mais exercício fizer, mais a gente aprimora, tá bom? Isso vale para mim também, tá bom? É isso, gente. Desculpe pelo horário, já vi que estourei o tempo mesmo. Ou estourei o tempo ainda não, mas exagerei. Tá bom? Cadê a gravação? Então, vamos desligar a gravação. Assim que descobri. Tá ok. Então, tem que